Bem-vindo à lição 8: Otimizações. Antes de realmente fazer qualquer otimização em seus programas, deve-se certificar de que o pacote de software é de boa qualidade. A execução das otimizações nas classes do projeto deve ser deixado por último. Algumas técnicas discutidas nesta lição são úteis para evitar erros de programação. Ao final desta lição, o estudante será capaz de utilizar as diferentes técnicas de otimização em aplicações móveis. Algumas técnicas de otimização quanto à execução de classes são: utilizar string buffer ao invés de string. Uma string é um objeto imutável, enquanto que uma string buffer é um objeto mutável. Ela não apenas otimiza o tempo de execução de suas classes, como também otimiza o uso da memória. Utilizar uma área de clipping ao desenhar. Utilizar a classe GraphicsSetClip reduz o tempo de execução porque se está desenhando somente o número correto de pixels na tela. Evitar o modificador sincronizado. Utilizar um modificador do tipo sincronizado aumentará a velocidade de execução de sua classe, pois, ao mesmo tempo que ele terá de executar algumas medidas extras, não poderá ser acessado simultaneamente. Passar o menor número de parâmetros possível. Ao chamar o método, o interpretador empurra todos os parâmetros para a pilha de execução. Passar muitos parâmetros afeta a velocidade de execução e utiliza muita memória. Reduzir as chamadas de métodos, que ocupam muita memória e tempo de execução. Atrasar as inicializações. Para ganhar tempo no início das aplicações, atrase todas as inicializações pesadas, até que sejam realmente necessárias. Utilizar matrizes ao invés de collection. Utilizar matrizes é mais rápido do que utilizar um objeto do tipo vector. Utilizar atributos locais. É mais rápido acessar variáveis locais do que variáveis globais. Passaremos agora para o NetBeans. Para habilitar o ofuscador, clique com o botão direito em cima do projeto. Selecione Properties. Selecione Obfuscating e defina o nível de ofuscação que você deseja para seu projeto. Passaremos agora para o NetBeans. Podemos também determinar que o arquivo jar resultante seja comprimido. Para isso, selecione a opção Creating Jar e marque a opção Compress Jar. Outras técnicas para melhorar a performance é evitar a criação de classes desnecessárias. Isso pode parecer contraditório aos princípios da orientação a objeto. Entretanto, uma classe vazia gasta muito espaço em memória. Evitar a criação de interfaces. Está relacionado com o que vimos anteriormente. Uma interface, quanto mais classes e interfaces, mais bytes teremos na aplicação final. Evitar a criação de classes internas e anônimas. Classes internas, inner class, são classificadas do mesmo modo. Anonymous class podem não ter um nome, entretanto, ocupam o mesmo espaço nas definições de classe. Utilizar um objeto único, padrão singleton, para múltiplos objetos. Isso reduz o número de classes de sua aplicação. Utilizar um pacote padrão não significa não utilizar package. Utilize o tamanho de pacote pequeno, encurtando nomes de pacote. Utilizar o limite dos inicializadores estáticos. Combinar as imagens em um único arquivo. Imagens são comprimidas melhor quando estão agrupadas em um único arquivo. Experimentar métodos diferentes de compressão de imagens. Métodos de compressão não são criados de forma semelhante. Alguns podem comprimir melhor alguns tipos de imagem, mas podem ter a relação de compressão pobre em outros tipos. Utilizar classes pré-instaladas. Não reinvente a roda. Quanto à rede, utilizar threads. Utilize uma thread separada para sua função de rede para evitar travamentos da tela. Comprimir os dados da rede. Utilize dados comprimidos para diminuir o tráfego de rede da sua aplicação. Reduzir o tráfego de rede. Já que comunicações via rede são lentas e onerosas, tente o quanto mais possível colocar dentro de uma única requisição de rede vários comandos. Quanto ao uso de memória,
Utilizar a estrutura de dados mais compactas. Utilize estrutura de dados mais amigáveis para a memória. Liberar objetos não utilizados para o Garbage Collector. Libere o objeto que não será mais utilizado para o Garbage Collector, tela, conexões de rede, registros RMS, entre outros, ao atribuir para estes objetos o valor null. Criar as telas que são raramente utilizadas como objetos anônimos. Criar os objetos de tela que são raramente utilizados como objetos anônimos libera a necessidade de memória RAM, embora tenhamos que pagar um preço por uma carga mais lenta dessas telas em particular. Nesta lição vimos dicas de otimização quanto à execução de classes, utilização do ofuscador, compressão de arquivos JAR, tamanho do arquivo JAR, rede, uso de memória. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.